Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Nosso assunto de hoje é procure uma igreja para congregar. Amém? Amém. Vamos tocar um louvor? Vamos louvar a Deus então. A Deus, tudo que adquiro pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é caminho, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A Deus, tudo que adquire pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Gente, então nosso tema de hoje é procure uma igreja para congregar. Então, a igreja ela não é somente o prédio, né, o ambiente, o lugar, o templo, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, congregarmos, termos comunhão, convivermos em uma família, né, que nós também somos chamados de família, não é mesmo? Onde Cristo é o edificador, a rocha, né? Onde a nossa igreja está firmada em Cristo. Então a igreja é um conjunto de pessoas, não é mesmo? Que professam a mesma fé, a fé em Cristo Jesus. Então, gente, a nossa igreja, ela está organizada de forma que as pessoas, quando forem procurar uma igreja para congregar, elas têm que ter a consciência, né, de que lá vai ter uma autoridade constituída por Deus. Em Romanos 13, versículo 1 e 2. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Romanos 13, 1 e 2 fala que nós teremos na igreja, né, uma autoridade constituída, um pastor, uma pastora, para comandar essa igreja, né? Então é isso que eu vou ler aqui para vocês. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos lugares por Ele. Então, gente, o que está falando aqui é que na igreja tem uma autoridade constituída por Deus, e essa autoridade
é o pastor, não é mesmo? Então, quando você for congregar em uma igreja, você ter consciência que você será liderado, né? Você terá que sujeitar a uma liderança, não é mesmo? A um homem, a uma mulher de Deus que está à frente dessa igreja. Então, gente, o que nós queremos falar, conversar hoje, né? É sobre dicas, dar dicas, eu dizer para você como é que você deve escolher, né, uma igreja para congregar, se você não está congregando em nenhuma igreja, não é mesmo? Então nós trouxemos aqui 6 dicas, né, 6 características que uma igreja deve ter, o que uma igreja deve ter, né, e você deve levar em consideração na hora de escolher, amém? Amém. A primeira coisa, gente, que vocês devem levar em consideração na hora de escolher uma igreja, primeira característica, primeira dica aqui, é que seja uma igreja fundamentada nas verdades bíblicas, não é mesmo? Uma igreja fundamentada na pregação da palavra, pregação da verdade, que leva em consideração a verdade, a Bíblia, os princípios bíblicos, não é mesmo? Então, quando você for à igreja, essa igreja tem que ter muita palavra, muita pregação da palavra, pregação do evangelho, não é mesmo? Por quê? Porque através da palavra nós vamos ser alimentados, não é mesmo? Pela palavra, pela Bíblia, aquilo que está na Bíblia. A palavra ela tem, né, a função de nos fortalecer espiritualmente, de nos alimentar, de nos dar direções, nós recebemos direções mediante e através da pregação, através da palavra, revelações, a palavra de Deus também contém revelações, não é mesmo? Exortações através da palavra. Então, através da palavra de Deus, né, nós seremos fortalecidos. E eu quero ler para vocês Mateus 4, Mateus versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Que diz: Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano ou o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que Deus diz ou de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus ela vai ser o nosso alimento, né? Ela vai servir para nos fortalecer. Então essa igreja ela tem que estar comprometida com a palavra de Deus, com a Bíblia, ela tem que estar pregando de acordo com os princípios bíblicos. Então a pregação, né, tem que estar fundamentada nas verdades bíblicas, tá, gente? Essa é a primeira característica, a primeira dica para você escolher uma igreja para congregar. Vamos então aqui para a segunda. A segunda característica, gente, é uma característica que deve estar presente em toda a igreja, gente, porque eu já fui numa igreja em um lugar que eu não senti a presença de Deus. É um vazio tremendo, não recomendo, não é bom, né? A gente sente assim que tá faltando alguma coisa, realmente tá faltando, que é a presença de Deus. Então, a segunda dica é que você vá num lugar onde você sinta, né? Se você escolher ficar nesse lugar, seja porque você sente a palavra de Deus, porque sente a presença de Deus, melhor dizendo. Primeira coisa, ter a palavra de Deus, fundamentada na verdade. Segunda coisa, sentir a presença de Deus, né? E em vários momentos do culto você pode sentir a presença de Deus. Na hora da abertura, na hora do louvor, que o Espírito Santo vai ministrando, né? Nossos corações, vai ministrando a nossa alma. O Espírito Santo vai ministrando no decorrer do culto, através da palavra, através do louvor, através também da oração, né? Também o Espírito Santo vai falando conosco. Então, a segunda dica aí é sentir a presença de Deus, né? E o Salmo 89:15 vai dizer assim: feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Viu, gente? Feliz o povo que adora a Deus com canções e que vive na luz da presença de Deus. Então, a presença de Deus é uma característica, é uma coisa imprescindível. Sentir a presença de Deus na igreja é maravilhoso. A terceira dica, gente, né? A terceira característica de uma igreja boa de se congregar, você vai ter que prestar atenção na liderança, não é mesmo? A liderança desse lugar, dessa igreja, tem que ser temente a Deus, não é mesmo? Aquilo que nós falamos ali, né? Geralmente
são pastores, homens e mulheres de Deus, que são autoridades constituídas por Deus para liderar o povo de Deus, né? Então, uma liderança, ela tem que ter temor a Deus, ela tem que estar, né, agindo conforme os princípios bíblicos. Então, nós vamos ler lá Primeira Timóteo, vamos ver aqui. 1 Timóteo, eu perdi, tem que procurar aqui, estava marcado aqui. 1 Timóteo, gente, capítulo 3, versículo 2 ao 7, tá? Vamos ler então. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe de sua família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Até aqui, gente. Então, o que esse versículo está dizendo para nós? Que a liderança dessa igreja, quem lidera, quem, né, governa o povo de Deus, tem que ser uma pessoa, um homem que não possa ser culpado de nada, ou seja, ele tem que ser um exemplo, né, dentro dessa congregação. A gente tem que olhar e dizer, esse verdadeiramente é um homem de Deus, um homem exemplar, um pai de família, um homem que não busca somente os interesses particulares, não busca o dinheiro, né, dentro para liderar uma igreja, a igreja de Cristo. Então, ele também não vai poder ser briguento, né? Ele tem que ser pacífico, uma pessoa calma, não ter amor ao dinheiro, não é mesmo? E vai ter que ser um bom chefe de família, né? E também não vai poder ser uma pessoa que se converteu há pouco tempo também por causa da questão do orgulho, a questão da maturidade espiritual, né? Então, são essas características que um líder, para liderar uma igreja, né, uma liderança, um homem de Deus deve ter, tá? Então, essa é a terceira característica, observar a liderança, né? Uma liderança que teme a Deus, que tem temor de Deus, deve estar liderando um homem, uma mulher de Deus, e a gente não pode ter dúvida a respeito disso daí, né? Porque tem alguns lugares por aí onde pessoas que estão liderando o povo de Deus estão se corrompendo, estão se perdendo por causa de status, de dinheiro, enfim, isso pode acontecer. Então, por isso que a gente está dando essa terceira dica aqui, né? A quarta dica, gente, é a receptividade da igreja, como você está sendo recebido nesse lugar, né? Como você foi, como você está sendo recebido ou como você será recebido. Então, eu tenho um texto aqui para ler e o texto está lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ó, presta atenção, meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Versículo 2. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro que é pobre, vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e digam a este que é o melhor lugar. Este é o melhor lugar. Sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão buscando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Bem, gente, isso aqui, a Bíblia está dando um exemplo, o Tiago está falando, né? Dando um exemplo ali de um homem que entra bem vestido e por isso a pessoa oferece o melhor lugar para ele. E de um outro que entra com roupas simples, né? Com roupas velhas
e que a pessoa manda ele sentar no chão, aos perto dos pés dele, ou seja, tratou diferente por causa da condição social, condição financeira da pessoa. Então, é ser bem recepcionado no lugar, na igreja que você está indo congregar, que você está indo conhecer, é bom, né? A gente se sente bem, é primordial isso. A gente denota que não existe uma diferença se eu tenho ou se eu não tenho, né? Se eu sou bem financeiramente ou não, se eu estou bem vestido ou não. Então, recepcionar bem as pessoas é algo que faz com que as pessoas sintam vontade de retornar à igreja, né? Porque foram bem recepcionadas, enfim, independente do que como elas estão se vestindo, se elas têm ou se elas não têm dinheiro. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que a igreja deve recepcionar bem as pessoas, sem fazer nenhuma diferença, independente da maneira como elas estão vestidas, né? Nós tratarmos as pessoas com igualdade, não julgarmos não julgarmos e nem valorizarmos as pessoas pela maneira como elas estão vestidas, não é mesmo? Então, essa é a quarta dica, né? Então, a outra característica de uma igreja, outra coisa que você deve levar em consideração, né? Outra característica é a organização da igreja. De que maneira que a igreja está organizada? Porque se você é um pai de família, você tem um filho um filho pequeno, criança, né? Então você deve verificar se tem uma salinha, né? Como é que é a organização, se tem uma salinha. Porque daí você, enquanto você assiste o culto com calma, presta atenção na palavra, presta atenção no louvor, enquanto você se alimenta, enquanto você se fortalece em Cristo, a criança está lá na salinha, né? Sendo bem atendida pelas professoras, por quem estiver com elas, não é mesmo? E tá bom para ela e tá bom para você e para sua esposa, para sua família, enfim. Se você tem jovens, né? Verificar se a igreja tem um grupo de jovens, não é mesmo? Se tem culto para jovens. Algumas igrejas tudo junto, outras têm culto para jovens separado. Então, verificar isso também, porque daí o seu filho vai ter, né, uma liderança jovem que possa orientá-lo de acordo com aquilo que ele precisa. Se sua mulher gosta de círculo de orações, verificar, né, se tem grupo de oração, se tem grupo de mulheres, se tem evento para mulheres. Aí vocês vão procurar se inteirar, né, saber como é que faz para ser membro, como é que faz para participar de discipulado, como é que faz para participar das conferências, dos cultos, aquelas coisas que são um plus, digamos assim, né? Não é só participar dos cultos e não participar do restante das outras programações da igreja. Então, a quinta dica é essa, preste atenção, né, na organização da igreja, o que tem que possa agradar, beneficiar, enfim, ser bom para sua esposa, para os seus filhos e também para você. Ah, gosta de música, tem grupo de música, tem grupo de louvor, tem cantores, enfim, você vai vendo o que tem de bom nessa igreja, que você possa interagir, ter comunhão com seus irmãos, né? Conhecer a liderança, conhecer as pessoas que fazem parte da igreja, você vir a ser um membro da sua igreja. E a sexta dica aqui, a sexta característica da igreja, você vai prestar atenção na visão da igreja, né? Qual é o propósito ali, a visão, né? Se a igreja está focada no chamado, não é mesmo? De Deus para a vida dela, na vida do corpo de Cristo. Então, verificar a questão das missões, né? Se a igreja está focada nas missões, né? Porque Cristo Jesus, ele ordenou que os discípulos fossem a todas as nações, não é mesmo? Fossem pregar. Então, Mateus 16:15 vai dizer: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, né? E Marcos 16:16 vai falar: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, uma igreja que tem que estar focada, né, no evangelismo, na pregação do evangelho, na formação de discípulos, não é mesmo? Você tem que prestar atenção se a igreja está focada na missão dela, no propósito dela, né? Naquilo para que ela foi chamada para fazer a diferença na minha e na sua vida. Então, você tem que prestar atenção nisso aí também. Gente, se a igreja também, ela é uma igreja madura espiritualmente, né? Se ela está crescendo espiritualmente, a gente vai verificando isso através dessas características da comunhão, né? Que a igreja tem, se a igreja ela
todos congregam ali, né? Todos se tratam bem. A questão da comunhão é importante também. Você se sentir recepcionado, bem recebido, e você se sentir em casa, você sentir que foi bem recebido, que você está procurando congregar e ter comunhão com todos na igreja. E aquela visão, gente, né, de que na igreja só tem gente boa, só tem gente fácil, né, só tem santo, não é mesmo? No meio do povo de Deus também vai ter algumas divergências, às vezes, alguns problemas, não estamos livres disso daí, né? Mas vamos congregar, vamos buscar a Deus, né? Busque essas características, busque ver se é uma igreja que leva em consideração, né, a palavra de Deus, as verdades bíblicas, os princípios bíblicos. Verifique se há a presença de Deus neste lugar, se há homens, mulheres liderando com a presença de Deus, né, homens tementes a Deus, né, para congregar. E também o que nós queremos dizer é que para você procurar uma igreja, não é mesmo, para congregar, vá numa igreja, não vá uma vez só, vá uma, vá duas, vá três, frequente 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até para você ver como é que você vai se adaptando, né? Não deixe de congregar, procure a Deus enquanto você pode achá-lo, não é mesmo? E nós estamos congregando, né? Nós somos a Igreja Embaixada da Fé, que fica localizada na rua Ponciano Ramos, número 75. Se você quiser nos visitar, conhecer a igreja, você será bem-vindo, será bem recebido. Nós estamos lá de portas abertas, não é mesmo? Nosso recado de hoje era isso, né? Deus pediu para falar para as pessoas que não estão congregando, procurarem uma igreja para congregar. Se por acaso você teve algum problema na sua igreja, você não está congregando na sua igreja, não está com vontade de retornar, não é mesmo? Não deixe de congregar na sua igreja porque você teve problemas lá. Somos todos seres humanos, nós falhamos, né? O importante é que a gente compreenda que problemas sempre vão existir, né? Mas nós temos como, com a direção e com a bênção de Deus, resolver todos eles. Amém? Amém. Então, nós vamos orar. O tema de hoje era esse. Eu espero que você decida, ainda hoje, procurar uma igreja, né, uma igreja para relacionar-se melhor com Deus, para que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, a bênção, a proteção, a salvação esteja sobre a sua vida. Vamos orar então? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, Senhor, quem está vendo esta live, quem está olhando agora, quem vai ver depois, Pai. Senhor, direciona eles, Pai, para um lugar onde eles possam congregar, onde eles possam ter comunhão, onde eles possam sentir, Senhor, a Tua presença, ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra traga bênçãos, luz para a vida deles, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Pai, por este canal. Abençoa cada um dos teus filhos. Livra eles, Pai, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada do inimigo, Deus. Nós repreendemos toda obra contrária, Senhor. Toda palavra de maldição, toda oração contrária, tudo aquilo que o inimigo planejou contra as vidas deles, Pai, que não prospere em nome de Jesus. Que eles possam ter um dia, uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Cura, protege e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Gente, então, assim que vocês puderem, procure uma igreja ou visite a nossa igreja, nós estaremos lá esperando por vocês, tá bem? Eu espero que as dicas sejam proveitosas na hora de vocês escolherem uma igreja para congregar. Um abraço e até a próxima.